Olá, amigos e amigas, que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 12 de fevereiro, a lição 7 ela tem como título Vida e Ministério de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério público aqui na terra com bastante determinação e ele cumpriu com honra e louvor, que está lá em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Sua vida abnegada foi o maior exemplo do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida daqueles que confiam nele. Cheio do poder do Espírito de Deus, Jesus iniciou seu ministério das águas do Rio Jordão até o deserto. E Satanás, sabendo que neste filho do homem, com essa missão assim especial, era o seu fim, ele iniciou ataques ao Filho de Deus para prová-lo nesse deserto e também a levar enganos, para toda a humanidade. Mas Cristo foi exaltado pelo princípio ativo de seu caráter, obediente à palavra de Deus e submisso ao Pai. Satanás, ali no deserto, colocou em dúvidas a origem de Cristo e o tentou por diversas vezes, não somente em sua humanidade, mas o incitou a usar o poder divino a fim de atender às suas próprias necessidades e se valer da sua natureza celestial e eterna, e até o testando em conhecimento da Bíblia com perguntas. Jesus, porém, deixou bem claro que ele não veio para ser servido ou provar a Satanás a sua divindade, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, que está lá em Marcos capítulo 10, versículos 45. Do deserto, Jesus viajou para Nazaré, na Galileia, sua cidade natal, que fazia tempo que não voltava para lá. E todas as pessoas já tinham ouvido falar de sua obra e de seus milagres. Jesus, como era de costume, foi a uma sinagoga e sempre frequentava os cultos aos sábados. Não porque ele era judeu ou para agradar os judeus. Ele ia aos sábados por ser um mandamento do Pai Celestial e o fazia motivado pelo amor de Deus, onde o próprio Criador, em João capítulo 14, versículo 15, nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E na sinagoga em Nazaré, embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes, das pessoas ali presentes, entregou-lhe um pergaminho e solicitou que ele lesse o livro de Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 2, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, que está em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 2. A mensagem de Deus naquele momento na sinagoga, através do seu filho Jesus, para os religiosos da época, foi um estímulo forte, um choque, porque Cristo ali falou, da missão dele aqui na terra, que era de salvar pessoas, salvar toda a humanidade. E ali estava o verdadeiro Messias, porque ao ler Isaías 61, Jesus disse que Deus o havia ungido para pregar boas novas, e não um líder para libertar Israel do jugo romano, como eles acreditavam, por não compreenderem as profecias. E isso também é um alerta para todos nós, hoje que estudamos a Bíblia, mas às vezes não entendemos como ela está esclarecida ali. Falta-nos poder do Espírito Santo para o entendimento. Falta uma consagração para nós interpretarmos corretamente as Sagradas Escrituras. E na época, os judeus achavam que as pessoas ricas eram pessoas abençoadas por Deus.
enquanto os pobres, os doentes, as viúvas, né, eles desconsideravam, achavam que era uma maldição de Deus. E justamente o contrário, Jesus fala aqui em Isaías 61, que ele veio libertar os cativos, os pobres, os sofredores, os injustiçados da terra e levar para o seu reino. E essa missão de Jesus deixou aos judeus muito perplexos, surpresos por não entenderem a verdade. Os pobres eram excluídos na sociedade na época e eram desprezados, né, pelos oficiais inescrupulosos que maltratavam as pessoas, principalmente pelos cobradores, né, de impostos, e até os seus vizinhos mais próximos também maltratavam os menos favorecidos. E aqui em Isaías 61 vemos a pureza do amor de Cristo pelos pobres, uma das maiores evidências da sua identidade, que veio salvar a humanidade e nunca ser um reino terreno. E vejam, até que aquele que abriu, né, o caminho para o ministério de Jesus, chamado João Batista, ele não compreendia a natureza do reino de Cristo e achava que ele viria retornar ao trono de Davi. E quando soube e entendeu a verdade na prisão, ficou perplexo e perturbado. Jesus veio a este mundo com um propósito muito claro: salvar-nos e indicar-nos o caminho da salvação. Fomos salvos para nós salvarmos as outras pessoas. E todo aquele que entende isso da mesma forma, entende perfeitamente que este ministério de evangelização começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quando Jesus cumpriu a profecia de Isaías na vida do endemoniado lá de Gerasseno, esse lhe suplicou para segui-lo, né, como seu discípulo. Mas observem o que Jesus ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 19. E amigos, Jesus não fez um pedido, ele deu uma ordem para todos nós. E o que vemos, Jesus, onde até mesmo seus familiares e amigos mais próximos dele o desprezavam. E ele prosseguiu em seu santo ministério para pôr em liberdade os oprimidos, né? Que fala em Lucas versículo 4, capítulo 4, versículo 18. E as suas palavras cheias de amor e graça e de autoridade, de forma que todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele, Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 20. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do seu poder do Espírito Santo, ele tem tocado no coração de todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Para que possa aceitá-lo e você possa ter sabedoria, ter entendimento, manusear bem as Sagradas Escrituras. Não ter dúvida, né? Como até João Batista teve, de quem era Jesus, o que ele veio fazer. E é por isso que quando você aceita Jesus como Salvador, é que você tem um entendimento, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, onde nós temos que copiar a conduta e caráter de Jesus e ser um exemplo para as demais pessoas, para nós ajudarmos as pessoas menos favorecidas, as pessoas que sofrem, e não só sofrem por falta de alimentação, mas sofrem também por injustiças, e nós temos que ajudar essas pessoas. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te, meus amigos, para as mansões celestiais, num lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais aflições, não há mais pobreza. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.